Hoje, eu e meu marido tivemos um dos dias mais difíceis das nossas vidas. Há 2 anos estamos ajudando a manter o irmão do meu marido depois que a ex-esposa o abandonou com 2 crianças. Ele estava afastado de toda a família há vários anos, mas se reaproximou para pedir ajuda. Ele e a ex-esposa têm história de dependência química. Ele não tinha condições físicas e emocionais de criar os filhos, mas se negava a entregar a guarda. Hoje, a casa foi interditada e as crianças retiradas pelo Conselho Tutelar. Nesses últimos anos, nós reaproximamos dele e ele parece confiar em nós. Contudo, tivemos que dar depoimento por escrito, descrevendo toda a situação que se prolongava. Sabemos que era o certo a ser feito, mas meu marido ainda assim se sente culpado, como um traidor. Poderiam deixar algumas palavras de consolo para ele? Desde já agradeço imensamente. Paz para vocês. É compreensível que o seu marido esteja com esse tipo de sentimento, afinal de contas, é o irmão dele e as falas dele podem ter, de certa maneira, criado nele próprio um constrangimento muito grande por ele ter exposto às fragilidades do próprio irmão. Mas quem está neste cenário? Quem são os integrantes desse ambiente que se formou? Não é só seu irmão, seu cunhado. Tem as 2 crianças também. É justo que a gente sacrifique o futuro das 2 crianças em função daquilo que ele não está tendo condições de manter? Então, olhando pelo lado das crianças que estão envolvidas nesse cenário, é importante que nós também protejamos esse futuro de cada um deles com a perspectiva de algo melhor. Então, se nós fôssemos deixar com que o irmão mantivesse a forma como ele vem lidando com essas crianças ao longo do tempo, talvez o destino dessas crianças seria completamente diferente. E esse momento em que esse trauma, essa ruptura nessa história que havia sido construída acontece, nós podemos ter algumas mudanças aí, não é? Ele pode, de repente, fazer uma retomada de vida, porque o choque traumático pode ser o gatilho que ele precisava para procurar uma clínica, um ambiente de recuperação, uma mudança de vida. É muito comum que a mudança de história dos chamados adictos, que são as pessoas envolvidas com a drogadição, necessite de um gatilho para que ela aconteça. Não costuma ser uma mudança feita de maneira suave. Geralmente algo acontece, uma prisão, a morte de alguém, a ruptura de um laço, uma doença. Geralmente esse processo de mudança ele está associado a um trauma que serve de mudança do indivíduo. Quem sabe, de repente, essa alteração não venha a libertá-lo desse processo e amanhã ele possa restaurar esta relação com as crianças, porque só vai depender dele. Agora, neste cenário, seu marido precisa pensar, não tem só o irmão dele, tem os 2 sobrinhos que têm direito a terem uma vida digna e de poderem construir um futuro muito melhor. E essa circunstância pode ser uma circunstância temporária em que, no futuro próximo, eles venham a reencontrar com o seu pai ou, quem sabe, venham a integrar a sua própria família na condição dos vínculos que existem com os parentes mais próximos. E geralmente os juizados, até onde eu sei, eles retiram as crianças provisoriamente da presença dos pais e começam a atender os pais e dar um prazo e condições para que os pais se libertem do vício. Então, é um processo que costuma durar um bom tempo, alguns meses. Nesse período, as crianças ficam sob guarda do Estado, guarda
Geralmente, os que eu conheci, a guarda do Estado. Enquanto os pais vão regularmente fazer tratamento, ir com as assistentes sociais, psicólogos, fazer todo o trabalho para provar para o governo, para o juizado, que eu estou recuperado e eu quero meus filhos de volta. Eles vão avaliar, eles vão ver a casa, vão ver se está trabalhando, vão fazer visitas para a segurança das crianças. E conversa com as crianças que sabem que é provisório, entendeu? Então, isso aí não é algo definitivo. Esse é o momento de esses pais, de esse pai, provar que ele ama mais os filhos do que qualquer outra coisa. E que vai fazer todo o esforço, doa o que doer para ele, para, não vou dizer se libertar, né? Porque às vezes isso segue pela vida toda, mas passar a controlar a própria dependência, fazer os tratamentos médicos que forem necessários. E para esse irmão dele, que é compreensível, né? Porque é irmão, e você, aquela exceção de que traiu, de que entregou, a pergunta é: e se você não tivesse feito isso? Vamos perguntar o contrário. E se eu não tivesse feito isso, não tivesse dito a verdade para os órgãos competentes em lidar com isso? O que aconteceria com essas famílias? Não só as crianças continuariam sendo prejudicadas, como ele mesmo, a própria família como um todo, se afundaria nas drogas. Possivelmente ele, principalmente, se afundaria ainda mais, porque ficaria sem um estímulo para o tratamento. Agora, o importante aí é a oração, conversar com sinceridade com Deus, abrir o coração, se precisar, procurar um psicólogo, alguém com quem possa conversar, às vezes até no próprio juizado, conversar, perguntar como é que está a situação, no que eu posso ajudar. Mas, assim, orar, meditar, ver, chegar à conclusão que realmente fez o melhor e pedir forças para Deus para superar isso. Eu queria só fazer um comentário nessa resposta, que é o seguinte, é curto o que eu quero dizer, é que para o Estado, a melhor configuração é as crianças com os pais. Então, elas vão fazer de tudo para que eles voltem, porque o Estado sabe que o melhor arranjo é que as crianças retornem para a convivência dos pais em condições saudáveis. Então, não há uma ruptura para dizer assim, olha, pronto, acabou. Não, eles vão fazer várias tentativas, como a Samia colocou, de tratamento, de preparação desses pais para que eles possam efetivamente se reintegrar com seus filhos.